Aqui diz o título: a tentação de Jesus. A gente acabou de ler o versículo, eu vou ler mais uma vez. Quando o evangelista Mateus, ele registra o momento em que Jesus foi levado para o deserto. Mateus deixa bem claro toda a receita, como se deve enfrentar o inimigo de nossas almas. Mateus, inspirado por Deus, ele deixa bem claro que todo aquele que tem um compromisso com Deus, ele vai ser provado e vai ser tentado. E ele escrevendo, ele deixa bem claro assim no versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem pessoas que a gente vai falar do mundo espiritual, tem pessoas que não acreditam. O mundo espiritual não existe. Da mesma maneira que existe o bem, também existe o mal. Da mesma maneira que Deus deixou um caminho bom, reto e agradável, também existe um caminho estreito de prazeres, deleitos do mundo, um caminho de perdição, um caminho que vai conduzir o homem que entra por esse caminho para o inferno. A Bíblia deixa bem clara. E nós estamos aqui para aprender com a palavra, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu posso observar que Jesus, sendo Filho de Deus, ele foi tentado. Jesus tinha a sua missão aqui na terra, mas ele foi tentado. Ele passou por um momento difícil. Ele entrou em uma batalha espiritual tremenda. O inimigo foi lá perturbar a Jesus. Foi tentar fazer com que Jesus caísse. Ele foi tentar persuadir Jesus para que Jesus se prostrasse a ele. Mas para a surpresa de Satanás, Jesus permaneceu firme. Eu quero te dizer nesta noite, Deus quer você firme. É difícil, mas Ele quer você firme. Ele vai dar a receita espiritual, como se deve enfrentar a batalha espiritual. Como a estratégia do inimigo funciona para o crente que é fiel. Para o crente que busca Deus, para o crente que está se esforçando, para o crente que é humilde, é manso, para um crente que está obedecendo ao Deus, o inimigo vai armar uma estratégia. E o inimigo foi tentar logo a Jesus. Mas ele sabia que ele ia ser derrotado. O inimigo mesmo já derrotado, ele vai perturbar a gente. Mas e aí a prova de fogo? Você tem que permanecer firme. Firme. Firme no Senhor Jesus. Como é que ele se aproxima? Como ele age? E Mateus diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Jesus não estava dizendo: Pai, me leva para o deserto, não. Jesus não estava feliz dizendo: Pai, eu quero entrar em uma prova e o Senhor comigo. Não, ninguém quer entrar em prova. Ninguém quer entrar no deserto, mas vai ser necessário eu e você dar um passeio no deserto. Porque se a gente escolher, a gente só quer o caminho mais fácil. A gente só quer as coisas fáceis demais, sem fazer esforço. Mas se você é crente fiel, você vai correr do deserto, mas o Espírito Santo vai pegar no teu braço: filho, eu vou levar você para o deserto. É tempo de guerra, é tempo de se despertar, é tempo de você agora provar que você é servo meu.
Aí Deus te conduz para o deserto. Tem momentos na Bíblia que o Senhor Jesus disse: olha, eu te levarei para caminhos bons, caminhos de delícias. Mas nesse momento o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. O deserto é um lugar de solidão. É um lugar que você olha para um lado e para o outro e não vê ninguém. Que prova é essa, Jesus? É só você e Deus. Mas ninguém. Cadê o meu amigo? Cadê a minha amiga, Senhor? Não, é você e Deus. Deserto é guerra, deserto é estreito, tem que passar. Irmão, eu não passo o deserto, eu não passo o estreito. Tem alguma coisa errada. Você precisa ser mais crente. O inimigo tem se levantado contra a minha vida para fazer calar a minha boca, mas ele perdeu. Porque se Deus me dá a oportunidade, eu tenho boca para falar de Deus, da palavra do Senhor Jesus. E até hoje no trabalho ainda ouvi algumas coisas. Eu disse: isso é do inimigo. Só porque eu disse que eu ia para a igreja hoje, eu ia pegar a moça que falou em besteira e disse: não, isso é espiritual. Senhor, está nas tuas mãos. Só porque eu falei que ia para a igreja, o inimigo ouviu. E quando ele ouve, ele começa as indiretas, as gracinhas. Eu nem liguei. Está nas tuas mãos, Senhor. Porque o inimigo vai atacar naquilo que Deus te deu, para você perder aquilo. É a área que você mais é atacado, é aquilo que Deus te deu. Sabia disso? Fique sabendo hoje. E ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. O crente não se domina, o crente faz o que Jesus quer. Ah, Senhor, eu vou fazer desse jeito, não vai dar certo. Abaixa a tua bola. Ah, Senhor, eu vou fazer assim, o Senhor vai estar comigo. Não é assim, é do jeito que o Jesus quer. Não pense em você que você vai bater no peito e dizer: eu vou por esse caminho, Senhor, tu faz um milagre. Não é assim, é o caminho que Deus te pegar e colocar nele, você vai andar nele. Ah, Senhor, eu não quero, você vai, venha. Para onde é? É para o deserto. É lá que o tentador vai se aproximar de você. Jesus sabe disso? Sabe. Mas o bom disso tudo é que num caminho no deserto, o Espírito Santo é contigo. Ele não te deixará. Ele é contigo na entrada e na saída. Não te perturbes. Ele é contigo. E Jesus agora estava sendo guiado para o deserto para entrar num campo minado. Ele foi conduzido. E quando ele foi conduzido, tinha um propósito: para ser tentado. Ele foi ser tentado pelo inimigo, pelo maligno. E o inimigo estava lá observando a Jesus. O inimigo tem uma paciência tão grande para nos destruir, que ele espera o tempo que for para nos atacar. Sabia disso? Você pensa que o inimigo é igual a gente, alvoroçado, é? Não. Ele é paciente. Tem momentos que a gente quer que as coisas aconteçam rápido, sim ou não? É verdade. Eu já passei por momentos assim. E tem momentos que eu digo: Senhor, apressa esse negócio aí, Senhor, porque não dá não. Mas dá. Isso é manha minha e tua. Às vezes é manha de crente, é isso. Mas dá, Deus sabe que dá. Você aguenta. E ele estava lá no deserto, foi ser tentado pelo inimigo. E o inimigo estava observando a Jesus, esperando um ponto fraco, uma vulnerabilidade de Jesus para poder atacar a Jesus. Ah, diácono, a minha casa está tudo indo bem. Cuidado que ele está te observando. Vacila, para tu ver se ele não se aproxima. Lá no trabalho está uma benção, glória a Deus por isso, mas vacila,
Porque o inimigo está observando para poder atacar. E é nesse momento que você tem que estar forte, usando as armaduras de Deus para poder vencer essa guerra, essa tentação. E no versículo 2 vai mostrar o exato momento em que o inimigo se aproxima. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus estava em quê? Jejum. Jejum para enfrentar o inimigo face a face. Jejum para que o crente esteja revestido do poder de Deus. Jejum é coisa séria, não é brincadeira. No início eu fiz o jejum, quando eu não tinha experiência. Eu disse, eu só vou entregar o jejum quando der a hora do meu almoço lá no trabalho. Irmão, será que Deus aceita esse jejum? Eu posso fazer assim? Não. O jejum tem que ter um tempo dedicado para Deus. Cada pessoa tem um limite para jejuar. Tem pessoas que têm que orar muito, porque ela não consegue passar meia hora. A tentação da comida aparece. É normal isso? Não. Mas se você disser, eu não vou jejuar, você não dá fome. Mas basta você abrir a boca e dizer, eu vou jejuar hoje, a fome aparece. Tem gente assim? Tem jeito? Tem orar. Quando você fizer uma coisa, cala a boca. Aí eu fui para o trabalho, comecei a fazer o serviço. Porque no jejum, irmão, você tem que estar parado ali, dedicar um momento para Deus, para orar, para louvar. Um momento para você ler Bíblia. É o momento que você vai se entregar de todo o coração no jejum. Aí sim é válido. Mas quando eu fui trabalhar, eu só esperava a hora do meu almoço para comer, porque eu estava com fome. Mas a Bíblia não diz, irmão, que tem que orar de cessar. Eu queria saber de orar de cessar, irmão. Eu queria saber o que eu queria comer. Foi um jejum feito na minha ignorância. Porque tem pessoas que dizem, não me leve a mal. Cada um tem o seu pensamento. Não estou aqui para criticar ninguém. Irmão, eu faço o jejum, mas eu estou no trabalho, estou orando com Deus. Que jejum é esse? Trabalhando lá, o patrão manda fazer aquilo, faz aquilo. E cadê a ligação com Deus? Ah, mas eu estou orando em espírito. Mas está trabalhando, a mente está longe, irmãos. Se não puder fazer, não faça. Faça um momento que você tiver de férias, alguma coisa de folga, eu não sei, mas faça dedicando para Deus, porque isso é sério. O inimigo vai ver você e vai debochar de você. Olha o crente aí, eu vou pegar ele agora. E quando deu o meio-dia, eu comi, porque estava com fome. E Jesus teve fome porque foi um momento físico que ele sentiu, ele tinha os seus desejos. 40 dias e 40 noites teve fome porque estava jejuando. Jesus não colocou nem comida nem bebida na sua boca. E a gente pode ver aqui que foi uma ação espiritual, foi um milagre, porque a pessoa não passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem se alimentar vivo, não tem como. Mas a ação do Espírito Santo fez um milagre em Jesus e ele passou. Mas ele sentiu fome, porque era uma necessidade física de Jesus. É o momento que o inimigo vai esperar a minha e a tua necessidade para nos atacar. Tem pessoas que têm vários problemas na igreja. Então esses problemas que a gente não consegue dominar, é aí que o inimigo mais tenta a gente. Irmão, eu vou para casa, mas eu não consigo ir voltar para casa sem dizer umas verdades. Pois consiga. Porque se você não fizer isso, o inimigo vai te pegar, vai atacar. Diácono, tu está fazendo no meio da Bíblia? Não é Bíblia, filho. Porque no momento que Jesus teve fome,
o inimigo foi lá. Opa, tá fraco Jesus, vou lá tentar ele. Se você não quer orar, se lembre-se que o inimigo vai lá e vai dizer: opa, ele parou de orar, eu vou atacar ele aqui agora. É fraqueza. Ele não está lendo mais a Bíblia. Eu vou lá se aproximar porque ele está fraco, é uma necessidade, ele está fraco, eu vou lá atacar ele. É assim que ele age. Serve para mim e para a igreja, tanto para mim quanto para vocês. Eu não estou falando nada aqui fora do padrão, é a Bíblia que está dizendo: se revista, não dê brecha, não dê lugar, porque se você vacilar, ele aparece. Se vacilar, ele aparece. Tem pessoas que vão apertar a mão com raiva, isso é uma brecha também, viu? Cuidado, se corrija. Olha feia, cara feia, deboche, tudo isso são brechas para o inimigo. Fui pedir perdão a 2 moças lá no trabalho, mas depois elas não quiseram falar mais comigo. Amém, fiz minha parte, Jesus. Mas toda vez que eu via ela para entrar no elevador, eu por maldade apertava o botão para ela esperar, e o elevador subia para ela esperar. O senhor fez isso? Fiz. Depois eu caí em si. Calma aí, se eu pedir perdão, se eu entreguei na mão de Deus, eu não estou agindo certo. Senhor, me ajude, não vou fazer mais isso. Até hoje parei de fazer isso. O inimigo não tem como me tentar, porque eu me corrigi. Se corrija dos seus erros e de suas falhas. Quem errou foi ele. Vá lá e se conserte, porque o tempo é chegado. Porque são essas poucas coisas que o inimigo quer destruir. Aí quando Jesus teve fome, se levantou ali, eu imagino ele ali, né, uma dor de cabeça, porque a pessoa com fome fica com dor de cabeça, ela não consegue raciocinar direito, ela fica fraca, o coração começa a palpitar, e Jesus teve fome. O inimigo se aproxima. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha que o inimigo agora foi afrontar a Jesus. Você sabia que o inimigo age colocando dúvidas no nosso coração o tempo todo? Ele chega para Jesus e olha para Jesus e disse: Jesus, se tu és realmente filho do Deus lá do céu, tu vai pegar essa pedra que está aqui no chão e vai transformar em pães para tu comer, se alimentar. Se tu és mesmo, porque eu duvido que tu és. Tem gente que faz a mesma coisa. Se tu é crente, irmão, faz assim. Aí você, bobo, bestalhado, é mesmo, né? Eu vou fazer. Aí perde. Porque crente não age dessa forma. Crente age pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Se Deus mandar você fazer, você faz. Se Deus dizer para, aí tu para. Só vai fazer com minha autorização, porque crente de verdade não precisa estar provando nada para ninguém. É ou não é? É. Se você está certo, para que se justificar? A verdade por si só prevalece. Está certo? Acabou-se. Estou certo. Durma sem culpa. Faça as coisas sem culpa. Você está certo, está tudo resolvido. Quem fez o mal que se corrija. Aí ele chega a Jesus: se tu és, que eu duvido que tu és, eu acho que tu não és. Se tu tem poder mesmo, se tu é filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pães. Tem gente fazendo assim. Ele estava jogando uma armadilha para Jesus, uma dúvida em Jesus. E tem pessoas, irmão, que a gente conversa com ela. Quando a gente conversa com ela, a gente fica com dúvidas. Porque ela tem uma conversa que você entra em dúvidas.
repreenda em nome de Jesus. Dúvida, sai daqui do meu coração, porque o Senhor me chamou, eu tenho crido na tua palavra. Eu estou nesse deserto, mas o Senhor está comigo. Eu vou ficar aqui no tempo que o Senhor quiser, mas quando eu me levantar, eu vou me levantar vitorioso para a glória do nome de Jesus. Está sendo difícil, a provação, a tentação, a calúnia estão jogando dúvida no meu coração, mas eu estou aqui, Jesus. Me ajuda. Ele te ajuda, Ele te esforça, Ele te sustenta com a destra fiel. Se tu és filho de Deus, tu vai transformar a pedra em pão. E hoje o inimigo age assim, age, só que ele manda hoje os secretários. Quem é os secretários? Está dentro da igreja. Eu não vou falar lá de fora não, vou começar daqui de dentro mesmo. Por quê? Porque tem joio e tem trigo. Né ou não? É porque é a Bíblia. Então tudo que é Bíblia eu posso falar aqui. Joio tem trigo. Se tu és, tu transforma. Só que Jesus tinha que dar uma resposta para o inimigo se calar. Tem crente que não sabe dar resposta, mas nesta noite aprenda a dar resposta ao inimigo. Tem gente que dá resposta para tudo, mas quando a luta se levanta, a perseguição se levanta, Deus não, meu filho, vai responder, vai usar a autoridade que eu te dei. Você não sabe o que tem que fazer, então faça. Crente chorão, cheio de mimo. Oxe, tomar uma vacina fica chorando, que é isso? Brincadeiras à parte. Aí Jesus tinha que responder. Mateus está ensinando como Jesus respondeu ao inimigo. Você tem que fazer a mesma coisa, responder como inimigo. Você vai ter que olhar para a situação, para a tentação e dizer: Satanás, eu sei que tu estás me perturbando. Tu queres que eu faça isso para eu perder a minha bênção, mas eu não vou provar nada para ti. Deus me chamou, Deus me usa, Deus coloca a palavra na minha boca. Aí Jesus vai ter que responder aqui, ó: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava dizendo: Satanás, eu não vou morrer por causa de pão e de água não, mas eu vou sobreviver pelo alimento espiritual, porque o jejum é espiritual. Então as coisas espirituais só se vencem no espírito. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem gente comendo muito, é verdade, para de comer um pouquinho, mas o mais importante é se alimente da palavra de Deus. Já tem gente dizendo que estou doente porque eu estou magro. É dieta, meu filho, eu parei um pouquinho a boca. Porque o povo é assim. Eu estou emagrecendo saudável. Mas Deus está dizendo: ei, eu vou alimentar a minha igreja. O que vale é o alimento espiritual. Abre a boca, filho, que eu te alimento. Abre a boca que eu te alimento. Essa guerra é espiritual. Essa guerra você não precisa provar nada para ninguém. É tu enchendo a boca e eu provando que tu és o meu filho. Aleluia, glória a Deus. Porque não tem coisa melhor do que o pai chegar e dizer: pai, o pai chegar para o filho e dizer: filho, eu estou contigo, não te preocupa, não tenha medo. Jesus está dizendo a você hoje: não tenha medo, eu estou contigo. O melhor alimento é o espiritual, então recebe. Recebe o alimento espiritual nesta noite. Se alimenta, porque tem muito crente fraco, mas Deus está alimentando. Abre a boca, abre a boca, abre o coração, porque o alimento de Deus está passando, está enchendo, enchendo, enchendo. O vaso que estava fraco vai ficar forte. Tem muito crente raquítico, precisando de comer a palavra de Deus. Como agora a palavra de Deus, engula, engula. Entre nos mistérios de Deus e se alimente, se fortaleça da graça de Deus.
Quando alguém me falar alguma coisa, você fica doidinho para dar uma resposta. Vem cá, fulano. Mas quem está cheio do Espírito vai dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Porque tem coisa que é o inimigo tentando, irmãos. Ele sabe que você não segura a boca. Mas hoje, segure a boca. Só abra para receber alimento santo. Nem só de pão vai viver o homem. Eu estou sem pão, não tem problema, vai comer Bíblia. Eu quero fazer um lanche, faz não, vai ler Bíblia. Porque é alimento espiritual para a vossa vida. Também não fique com fome não, viu? Versículo 5. O diabo pela segunda vez foi tentar a Jesus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus tinha que dar a segunda resposta. O inimigo atacou a segunda vez. O inimigo, ele ataca a nossa vida 1, 2, 3, mas depois ele foge, porque você resistiu. Mas depois ele, em outra ocasião, ele vai voltar para perturbar você novamente. Eu, a minha família, os filhos, qualquer pessoa lá no trabalho, vai usar alguém para tentar você. Ele vai voltar. E você tem que saber, está cheio de Deus, tem que saber responder, tem que saber dar a resposta certa. Aí o inimigo disse, levou ele para a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e mandou ele se atirar. Olha o espírito de morte. Porque o inimigo, ele conhece a Bíblia de trás para frente, irmãos. O inimigo conhece a Bíblia mais do que eu e você. Ele veio de lá. Só que ele não sabe uma coisa, é da revelação que Deus dá com o crente. Isso ele não sabe. Ele pode conhecer Gênesis e Apocalipse, mas ele não sabe a revelação que Deus tem para a tua vida. Ele fica louco, querendo saber. Por isso que tem coisas que Deus te fala no oculto e ele não sabe. Ele fica doido para saber, mas não sabe. Isso é só para o crente que Deus revelou, e Deus revelará. O inimigo disse: se tu és realmente filho de Deus, se lança daqui, ó, abaixo. Porque aí ele pegou a Bíblia, porque na tua Bíblia, na Bíblia está escrito: se tu for cair, os anjos vão te guardar para que tu não tropeces. Então, se tu és filho de Deus, se lança. Ele estava mandando Jesus se matar, porque o inimigo, ele é um espírito de morte. Tem muitas pessoas se matando mesmo, tirando a sua própria vida, por estar dando ouvido ao inimigo. E não é brincadeira, irmãos, é muito sério. Porque está escrito que os teus anjos darão ordem, é verdade. Todo crente fiel tem um anjo, como diz os Salmos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os guarda e os livra. E Jesus, pela segunda vez, tinha que dar uma resposta a Satanás. No momento de desespero, nunca procure se matar. Porque tem crente assim, irmãos, já pede a morte, já quer se matar. Era melhor que eu não tivesse nascido, é tanto sofrimento, é isso. Eu sei que é difícil. Quem não já teve um pensamento assim ruim? Mas repreenda, porque o inimigo quer tirar a nossa vida. Ele foi tentar a Jesus, que era filho de Deus, para Jesus se jogar, tirar a vida, porque os anjos vão lá salvar. Aí Jesus disse: não tenho que provar nada para ti, Satanás.
eu vou continuar sendo filho de Deus. Eu vou continuar sendo o salvador de toda a humanidade, mas eu não vou te obedecer, eu não vou fazer o que tu estás mandando, eu vou fazer o que o meu Pai está mandando. E se eu ficar aqui, eu fico, e se for para sair, você sai, se é para ir ou não, você fica, mas com ordem de Deus. Está entendendo? Aí Jesus tem que dar uma resposta. No 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí pela terceira vez, o inimigo vai tentar a Jesus novamente. Jesus já deu a resposta: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que agem pela fé. Eu calo a minha boca, porque é pela fé. Mas tem pessoas que atentam ao Espírito Santo demais, sim ou não? Sim. Ali está tendo tiroteio, fulano, sai daí. Eu vou, porque o anjo de Deus está comigo, eu vou passar sem me esconder assim, normal. Você vai morrer. Está tentando. Porque Jesus disse o quê? Fuja da aparência. Ali tem mal, você... O mal está na direita, ou à esquerda. O mal está na esquerda, eu vou para a direita. Fica fugindo. Não, porque eu tenho um Deus, eu vou passar. Agora tem momentos de fé, viu, irmãos? Que só é aquele lugar, aquele caminho, e ali você tem que fazer. Se não fizer, não tem que fazer. Aí Deus vai te livrar. Deus está vendo a maldade de alguém, Deus vai te livrar. Mas não tente a Deus. Não tente ao Espírito Santo. Eu tenho Deus, eu vou fazer isso, aquilo. Não, não é assim não, filho. Eu aprendi que o crente não é mostrado, não. Não. Quanto mais o crente é fiel, mais quieto ele é. Está entendendo? Porque tem gente que se diz: eu sou cheio de Deus, eu faço assim, Deus vai me livrar. Não vai não, cuidado, você passa perreio. Que ele pensa que eu vou lá passar ali, vou enfrentar. Cuidado, não faço isso não. É melhor você ficar na sua e Deus dá o livramento, do que você se meter em confusão, porque você vai passar vergonha. E Deus deixa passar vergonha, deixa. Se você quiser, Ele deixa. Brinque não. A receita está saindo aqui para a gente. Ele foi tentar Jesus. Versículo 8. Pela terceira vez, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha a proposta do inimigo. 9. Ele disse: tudo isso, Jesus, eu te darei, se prostrado me adorares. Mentiroso. O inimigo tem o que aqui na terra? Nada. Ele não tem nem casa. Ele nem roupa tem. Pega dos outros. Ele nem tem paz e perturba quem tem paz. Não é verdade? Então o inimigo não tem nada. Então receba esse código espiritual. Coloque isso na cabeça. O inimigo não tem nada. Aí você se pergunta: mas diácono, a minha casa está ruim, meu trabalho está ruim, a minha vizinhança está ruim, a igreja que eu estou está ruim. Calma aí, para aí, analisa. Está ruim porque você deu brecha. Não é eu não, filho. A sua vida resolve você e Deus. Eu resolvo a minha com Deus. Mas por que isso? Porque você deu brecha, deu legalidade. A sua casa entra qualquer pessoa. Por quê? Porque você não quer. E por que quando o inimigo diz: vou entrar, e você entra? Sabe onde é que ele vai? Vai no armário atacar comida, as tuas vestes, a tua moral, a tua integridade. Ele vai atacar tudo isso, porque você abriu a porta. E se você fechar a porta, o que acontece? Ele entra, mas ele vai fazer o quê? Não, primeiro ele vai tentar arrombar.
Mas quando ele perceber, tem um ferrolho do Espírito Santo por dentro da tua porta. Por isso que a tua casa é protegida. Por isso que você anda, você entra, você sai, Deus está protegendo você. Porque dentro de você habita o Espírito Santo. Quando ele vir com a fúria do maligno, ele diz: eu não consigo. Tem alguém mais forte aí, é Jesus. É o Espírito Santo dentro de você. Alguém trama contra a nossa vida. Eu vou pegar essa casa aí, vou fazer isso, vou fazer maldade. Mas tem um ferrolho de Jeová por dentro. Aqui não, Satanás bate em retirada. Quem está na casa sou eu. Quem habita aqui sou eu. Essa família aqui é minha. E se tu ousar, eu te pego. Aí tem gente que é mandado do inimigo, vai lá e se queima. Vai sair alguém queimado, viu, irmãos? Porque está intentando mal contra a vida do crente fiel. Olha, eu tenho tudo isso aqui, Jesus. Se tu fizer uma coisa, eu te dou. Mentiroso, ele não tem nada. Tem gente, irmãos, hoje crente, que está se perdendo por tanto pouco. Mas, irmão, é R$1.000. Eu não encontro R$1.000 assim, não. Vai fazendo isso. Se eu te der isso, não vá não, filho. Se tu, Jesus, me prostrar, é só fazer assim, ó. É só fazer, somente isso, eu aqui, ó. Tudo isso aqui é teu. Só fazer isso, Jesus, faz. Como é que ele vai dizer uma coisa que não é dele? Não tem como, irmãos. E tem crente, porque cristão não tem crente, faz a mesma coisa. Mentiroso, não tem nada. Fulano, se tu fizer isso para mim, eu te dou isso. Me dá o quê? Que não tem nada. A gente tem a presença de Deus, irmãos. O homem coxo estava lá. Aí Pedro lá, o povo diz que Pedro era pirangueiro. Pedro disse: eu não tenho nem prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe, levanta e anda. Aqui tem poder de Deus. Aqui tem a palavra de Deus. Aqui tem o Espírito Santo de Deus. Vai para lá, inimigo, tu não vai me enganar não. Aí o crente na prova. Mas Deus, estou desempregado e chega um dinheirão desse. Tira o olho. Ei, olho de peixe. Deus tem que converter muito olho de peixe aqui, viu? Cuidado. Irmão, o senhor está falando brincando, mas é verdade, irmão. Porque a gente também tem essas falhinhas, viu? Eu não estou aqui para pisar não, viu? Por isso que o povo me detesta aí. É falar a verdade, né, irmãos? Aí vê o olho cresce. O inimigo, se tu se prostrar, eu te dou isso. Mentiroso, ele não tem nada. Aí ele mostra... Abriu os olhos ali, Jesus olhou, ele viu a glória do mundo. Se tu se prostrar, eu te dou tudo isto. Versículo 9. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Irmãos, eu já vou encerrar a mensagem. Pode reparar uma coisa: quem não é crente se dobra, faz tudo com decência, com ordem, tudo organizado. E tem crente, irmãos, que está vindo na casa do Senhor, que faz as coisas do Senhor relaxadamente. Salve quem tem problema de saúde. Mas tem crente que tem uma dificuldade para fazer isso aqui, ó, e orar a Deus. O que é isso, irmãos? Canseira não é. Isso é uma preguiça espiritual. Mas quando chega lá para fora, o inimigo faz isso, a pessoa vai e faz. Abre a boca, a pessoa vai e faz. Fala assim, a pessoa vai e fala. Mas quando chega na casa do Senhor, ninguém quer dobrar o joelho para glorificar a Deus. Quando chega na casa do Senhor, parece que tem um burrão dentro da boca, que muita pessoa não quer glorificar a Deus. Ei, meu filho, glorifica a Deus, porque quem manda aqui é Deus no céu e na terra. Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória. Se não se ajoelhar, se deita, mas se deita na presença do Senhor Jesus. E lá no trabalho faz a mesma coisa. Eu estava lá no trabalho e disse: eu vou orar. Eu entrei no banheiro lá escondidinho, eu me deitei lá, a face no pó. Quando eu me levantei, eu saí alegre.
Deus me deu a alegria, eu resolvi um problema. Porque eu me humilhei. Mas tem crente que não quer se ajoelhar hoje não, irmãos. Mas Jesus disse: ei, meu filho, tem gente que se ajoelha para o inimigo, mas não se ajoelha para Jesus. Essa é a verdade. O joelho que está travando vida de crente, seja destravado hoje em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, se deleite na presença de Deus. Então, versículo 10: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu queria replicar esse momento com você. Só por um momento eu entrego a mensagem. Já vou fechar a Bíblia. Como é que eu vou fazer assim, ó? Fecha o olho. Aí faz assim, ó. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ei, igreja, foi Jesus que disse: só a Ele darás culto. Glória a Deus. Aleluia. O inimigo não está gostando porque você abriu a boca aqui agora. Então abre. Diz para o inimigo: só a Jesus eu adorarei. Glória, 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 glória. Deus é fiel, Deus é fiel. Quem tem glória, tem glória. Quem tem aleluia, tem aleluia. Glorifica o nome de Jesus. Porque Jesus disse: só a mim, só a minha igreja vai me adorar. Somente a mim. Eu que recebo o poder, eu que recebo a glória, eu que recebo o louvor. Eita, que está saindo da boca da minha igreja. Glória, 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 glória. Por que isso, diácono? Porque Deus merece. Porque isso, tem que abrir a boca, tem que dar glória. No glória Ele batiza, no glória Ele salva. No glória Ele vai fazer coisas impossíveis aparecer. Eita, quando você chegar em casa hoje, terá alguma coisa diferente, porque você glorificou, você exaltou, você está dizendo: vem cá Espírito Santo, e fica comigo.